Fala galera, Jesus Pop, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, porque nós queremos que saúde mental é a mente de Cristo. E se tem um assunto que pra gente ter a mente de Cristo, a gente precisa falar nos nossos tempos, no nosso tempo, é a ansiedade. E o que Jesus tem a dizer para os ansiosos? Jesus para os ansiosos é o nosso tema de hoje. Tem um convidado assim que eu tô felicíssimo de ter aqui com a gente. Se prepara, porque essa conversa vai marcar seu coração. Meu amigo Tiago Chagas, te cumprimentar aqui meio mais ou menos. Que bom que você tá melhor, esse né? dedinho aqui, desde quando eu estive lá com você, Sim, né? sim. Que alegria ter você aqui, viu? Obrigado. Alegria minha, meu amigo. Que honra. Tiago Chagas é pastor lá em Foz do Iguaçu, Igreja Doxa Global. E tem uma família linda, um ministério lindo lá em Foz. Um trabalho assim que eu fiquei encantado dos trabalhos que eu conheci nos últimos anos. Trabalho lá com os estudantes de medicina no Paraguai, a Lucas School. Marcou assim meu coração. Voltei de lá impressionado, impactado. E que alegria ter você aqui, viu? Tô muito honrado. Honra minha, prazer. Cara, eu tenho vivido assim uma época que Deus tem me apresentado de verdade bons amigos dele, né? E pra mim, eu já era teu fã antes, consumia teu conteúdo, e hoje ser seu amigo pra mim é um privilégio, eu né? que sou seu fã, um privilégio muito grande mesmo. Maicon Barroco sempre me falava de você, tá aqui nos bastidores. E ele sempre falava de você, falava sempre muito bem, mas aí você é melhor ainda do que isso, ele o Maicon conseguia é super exagerado, falar. gente. Mas vamos lá, vamos falar. Vamos lá. O que Jesus tem a dizer para os ansiosos? Você escreveu esse livro, um manual bíblico contra a ansiedade, Jesus para ansiosos. Da onde surgiu essa ideia de entender o que Jesus diz para os ansiosos? Cara, eu sempre digo o seguinte, né? Tem livros que eles são fruto da nossa pesquisa teológica, bibliográfica, e eles não são menos importantes. É muito necessário a gente ter literatura assim. Mas tem livros que são a nossa vida em páginas, né? E eu lutei, e diga-se de passagem, ainda luto, contra a ansiedade. Então, esse livro é uma parte da minha vida que está exposta, e eu posso ver assim Jesus curando tantas pessoas, porque sabe, Johnny, chegou um dia que eu tive que responder uma pergunta assim no meu lugar de oração: o que você vai fazer com a sua dor? Então tem gente que transforma suas dores em altares. Ele volta lá para prestar culto o tempo inteiro, queimar incenso. Tem gente que transforma sua dor em escola e ministério. E eu resolvi transformar minha dor em escola e ministério, porque foi o que Jesus fez, né? Isaías 53 diz que das suas feridas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, Jesus para ansiosos é parte de um capítulo bem difícil da minha vida, que aconteceu ali em 2020, e depois que eu consegui aprender a lidar, superar, administrar, então se tornou uma ferramenta para muitos aí. Nossa, que poderoso isso. A dor, ela pode ser um altar em que a gente se prostra para ela, ou ela pode se tornar inclusive uma oferta, né? Um ministério, uma oferta de adoração. E eu acho que é sobre isso, né? Uma oferta de adoração é a dor se tornando adoração, se tornando ferramenta, se tornando culto, né? Uma das coisas que eu mais escuto hoje, porque fez agora em julho 1 ano que eu lancei o livro, né? Eu lancei uma primeira edição, depois foram 3 edições, e a 4ª edição que foi publicada pela Editora Vida agora em julho agora passado. Por sinal tá linda demais, ficou linda, né? Ó, lindo demais. Eles fizeram essa capa, essa orelha virada. Eu achei sensacional essa ideia, né? E aqui tem os endossos, né? Endosso do Maicon Barroco, endosso do Davi Lago. E ficou muito legal. Só os endossos já valeriam já o livro. Já vale o livro. Uma coisa que eu tenho ouvido muita gente falar pra mim é o seguinte: cara, que bom que você mesmo sendo pastor decidiu se vulnerabilizar. E essa é uma dificuldade que pastores têm, né?
Porque a gente herdou aquela ideia, né, aquele arquétipo de que o pastor, ele tem que ser o aferidor da medida e ele não pode ter nenhum tipo de vulnerabilidade. E eu percebi que quando eu mostro a vulnerabilidade, isso produz um grau de empatia e que, assim, o meu espanto começou a conectar com muitos outros pastores. Então hoje eu tenho muitos pastores que me procuram por direct, me procuram na internet falando, cara, que bom que você escreveu, li teu livro, ou então ouvi um corte de um podcast, e eles se abrem para procurar ajuda, né? Então, eu acredito mesmo que a gente tem que ser poderoso no Senhor, mas a gente tem que ser vulnerável. Há um poder na nossa vulnerabilidade de produzir empatia, né? Então, para mim tem sido isso. Aperfeiçoa na fraqueza, na nossa de fato, fraqueza, né? E isso. conta um pouco da sua história. Então, pastor pode ter ansiedade? Pastor pode ter ansiedade. Olha, eu acho que pastor é um dos maiores candidatos a ter ansiedade, né? Eu comecei a perceber isso em 2020. Né? Até então, eu nunca tinha tido assim, um episódio, uma data que marcasse assim, cara, aqui começou a ansiedade. Eu sempre fui um cara muito cabeça fresca, sempre fui um cara muito pra cima, então eu não levava até muito a sério essa história. Pra mim era uma coisa assim de gente que precisava de um lote pra carpir. Eu era meio ignorante nisso. 2020 foi o marco por causa da pandemia. Então a gente viveu uma realidade em Foz de muitas perdas, né? E Foz tem um dado, assim, a igreja lá em Foz tem uma característica. Ela deseja muito que você esteja presente nas cerimônias fúnebres. Para mim foi uma inovação, porque eu era pastor em Fortaleza, então Fortaleza, 3 milhões de habitantes, cara, é muito difícil você conseguir ir em todos os lugares, né? Eu saí de 3 milhões para 300 mil pessoas numa realidade muito interiorana, então comecei a ir. Mesmo que a gente não podia fazer velório, mas a gente ia, ficava de longe e tal. Quando eu tava ali mais ou menos pela 20ª cerimônia fúnebre, eu senti, sabe, Johnny, algo dentro de mim desconfigurando, fragmentando. Eu não conseguia nomear, mas eu senti que… Como que eu nomeei na época? Eu até falei para um pastor do meu time que sempre ia comigo. Eu falei, cara, a impressão que eu tenho é que eu tô morrendo parceladamente cada vez que eu venho aqui. É como se cada sepultamento que eu fizesse aqui, nessa circunstância, né? Cara, a gente sepultou gente de 30 anos, gente de 50, de 100. Pra mim, aquela realidade foi muito agressiva. Depois eu fui perceber que havia uma conexão com o background histórico da minha vida, né? Só que só depois na terapia, né? Porque pastor também pode fazer terapia, deve, né? Outro tabu aí pra gente quebrar, né? Quando eu fui então pra terapia, eu fui entender por que aquilo me agrediu tanto. Porque às vezes alguém tá assistindo ou tá ouvindo, falando, cara, mas… Eu já fui em tantos. Pô, já fiz tantos, não mexeu comigo, tal. Mas… pra mim existia um background, né? Só abrindo um parênteses. Quando eu tinha 9 anos, a minha mãe teve a gestação dos meus 2 irmãos, que são 10 anos mais novos que eu, gêmeos. E ela teve uma pré-eclâmpsia e ela ficou 15 dias internada e 4 dias na UTI. E a gente, uma família grande, ela 9 irmãos, aquela notícia chegou e gerou uma comoção em todo mundo. Então eu tinha 9 anos e eu experimentei ali a realidade de um sepultamento da minha mãe. Por quê? Porque o veredito era terrível. Ela estava com edema cerebral, uma situação bem complexa mesmo. E então eu via meu pai chorando muito, meu avô desesperado. Sabe aquele ambiente de luto já prévio? E aí acabou que Deus interviu, a minha mãe não veio a óbito, mas aquilo ficou comigo. Ficou assim, o sentimento do órfão, né? De alguma maneira aquilo ali matou alguma coisa dentro de mim e eu não conseguia nomear. Então quando eu comecei na pandemia, ficar exposto a essa realidade do luto, nesse momento eu não conseguia conectar os pontos. Abriu, cara, aquela caixa. E aí veio com tudo. E quando veio com muita força,
quando eu sepultei uma menininha de 3 meses. Então, eu fui nesse sepultamento, né? Uma família muito próxima. E nesse contexto, a minha filha tinha 1 ano e 9 meses. Aí tem uma identificação inevitável. Inevitável, cara. Na hora, bateu e bateu com muita força. E uns 3 meses depois, a minha filha pegou Covid. E ela teve um quadro gastrointestinal muito severo. Então ela defecava assim 12 vezes no dia. Ela tinha acabado de desfraldar, cara. E a Suzana não estava positiva, então eu fiquei cuidando. E aí foi o marco histórico, assim, ó. A primeira crise. Era um sábado, eu saí do quarto depois de ter dado uma assistência pra ela. Ela tinha ido ao banheiro, eu ficava só hidratando, cara. Minha cabeça, ela não pode desidratar. E eu fui pra sala do apartamento. Quando eu cheguei na sala do apartamento, eu comecei a sentir o meu peito formigar. Um formigamento que vinha assim, um aperto na garganta, e o braço começou a formigar. As minhas mãos começaram a ficar geladas, ponta dos pés, e uma taquicardia assim, ó, absurda, né? Como eu tava com Covid e eu não sabia o que era isso… Já associa… Cara, eu falei, tô morrendo, né? Aí dei um grito na sala, Susan, tô morrendo. A Susan saiu do isolamento. Hoje a gente ri, né, cara? Saiu, veio, o que tá acontecendo? Acho que eu tô infartando, não sei, tô tendo um AVC, sei lá o que é. Chama o SAMU. Ela, mas como que é o número do SAMU? Não sabia o número. Aí eu, ali, já com as vistas assim meio turvas, sabe? Peguei a chave do carro, porque o hospital da Unimed ficava 2 quadras de casa. Aí eu fui correndo assim, dirigindo meio… Aí cheguei no hospital. Quando eu cheguei, né, já me atenderam prontamente. Aí quando colocaram um medidor de pressão, minha pressão tava 22/11. Aí me levaram pra sala de emergência, tal, aquele protocolo todo. E eu fiz a oração da despedida ali, cara. Eu falei, já era. Eu tô indo embora. E um médico entrou, eu tenho uma vaga lembrança assim, no meio de tudo aquilo, e colocou um remédio na minha boca. Eu achava que era um remédio pra pressão, né? Colocou um remédio na minha boca, me deu um copo d'água, falou, toma isso daqui. Aí eu tomei. Passou assim, cara, coisas de uns 3 minutos. Tudo começou a ficar flat, assim, ó. O batimento cardíaco despencou, ficou tudo. Eu percebi assim que aquilo que tava batendo aqui na cabeça foi descendo, eu fui ficando molengo assim. Aí fizeram um eletro e tal. Daqui a pouco o médico chega e fala assim, pressãozinha alta, hein, moço? Até uma história legal que depois eu batizei o filho desse médico. Uau. E o médico entrou na piscina comigo pra batizar o filho, né? Foi um dos dias marcantes pra minha vida. De que, cara, o médico que ali cuidou de mim na primeira crise, depois o filho dele veio e se batizou. Foi lindo esse dia. E aí, ele olhou pra mim e falou assim, cara, pressãozinha alta, 22/11. Aí eu falei, doutor, eu vou morrer? Aí ele falou, vai, mas não é hoje não, hoje não. Aí eu falei assim, o que eu tive? Um AVC? Aí ele falou assim, você teve uma crise de pânico. E pra você saber, esse remédio que a gente pôs na tua boca aí, foi um Rivotril. Clonazepam, acho que é, né? Sim. Cara, aquilo ali pra mim foi como tirar o chão debaixo de mim, Johnny. Porque eu falei, cara, como assim eu, homem de Deus, cheio do Espírito Santo… Uma crise de pânico. Crise de pânico agora? Como assim? Aí ele olhou pra mim e falou assim, o que você faz da vida? Eu falei, sou pastor. Aí ele falou, cara, então é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos cuidando das pessoas aqui dentro, você tá cuidando lá fora. Aí ele me fez uma pergunta que mudou pra mim tudo. Ele falou, quem que tá cuidando de você? E eu me dei conta que nem eu conseguia olhar pra mim com um olhar de autocuidado. Meu Deus. Eu me dei conta que eu já tinha rompido, não era com um limite, cara, era com todos os limites. Tudo tinha ido já com limite de horário, limite de peso, limite de sequestro de subjetividade, muita coisa ali que naquele momento não fazia sentido pra mim, mas eu tava dizendo ok. Então, não foi uma coisa.
Foi um complexo de coisas. E aí ali, cara, começou uma saga de 1 ano e meio. 1 ano e meio que eu tive que quebrar 2 grandes tabus. Primeiro grande tabu, tomar remédio. Foi… Cara, pra mim era a mesma coisa, era melhor me dar veneno, entendeu? Porque eu fui, obviamente, encaminhado pra um psiquiatra, porque aí, primeiro eu não fui em lugar nenhum. É um detalhe. Voltou dali. Não, primeiro eu neguei. Eu falei, cara, isso não, aí tá é do errado. diabo, tal, é o Satanás e eu não vou, não. Aí na semana seguinte eu tive 3 crises. Não com a mesma veemência daquela primeira, mas eu comecei a ter crise. Dava um gatilho, eu tinha crise. Dava um gatilho, eu tinha crise. Aí eu fui encaminhado pro psiquiatra. Cheguei lá, o psiquiatra falou, ó, cara, do jeito que você tá, você vai precisar tomar um remédio. Então vai ter que ser aí um período aí, 1 ano aí pra gente ver. Só que eu não vou só te dar remédio, você tem que fazer psicoterapia. E aí? Aí o segundo tabu. Eu sentar com uma terapeuta, não, eu que aconselho todo mundo, pronto, igreja, como assim? Só que assim, cara, a circunstância foi tão ruim pra mim que eu decidi abraçar. Falei, cara, eu vou pra dentro disso. E aí comecei a medicação. 15 dias depois a medicação prontamente fez efeito, né? E eu agradeço a Deus por isso. Porque eu não sairia daquele contexto. Eu sempre digo o seguinte, cara. Se eu estiver falando demais, você fala pra mim, Não, cara. eu quero mesmo te ouvir. Cara, com a quantidade de informação que eu tinha sobre, naquela época, com o repertório que eu tinha, cara, eu não sairia daquilo sem medicação. Entendeu? Eu acho que isso é um dado muito importante. A psicoterapia, ela te instrumentaliza para você conseguir lidar com as coisas. Quando você tem um psicoterapeuta correto, cristão, academicamente estável, competente, né? E que eu tive a graça de ter uma psicoterapeuta muito boa, que me ajudou muito. A gente conseguiu criar um vínculo na terapia que me ajudou muito. Então, assim, foi muito legal. Mas eu não sairia sem medicação. Então, graças a Deus, naquela época eu falei, cara, vou tomar. Agora, eu também tenho uma crítica à questão da medicação, porque hoje tem gente, tem mulher, homem aí que parece traficante de remédio controlado, né? A pessoa tá meio, eu não tô legal hoje. Não, peraí que toma meu ansiolítico aqui, ó, toma um pouquinho, toma. Não é assim, cara. Né? Então virou meio que uma coisa descontrolada, né? E aí fiz o caminho da psicoterapia e da medicação. 1 ano depois eu saí da medicação e continuei na psicoterapia. Até que chega Michael Barroco lá na igreja e 2023, não, 4, nem lá, 2024, na conferência da Lucas School. E levou o Tiago Marques com ele. E aí, conversando um dia, num final de culto, eles me perguntaram, você nunca escreveu um livro? Eu falei, cara, eu nunca escrevi porque eu, com meu rigor acadêmico aí, eu acho que ninguém vai ler e tal. Aí, não, tem que escrever. Se fosse escrever, escreveria sobre o quê? Cara, aí explodiu na minha cabeça aqui assim, ó. Jesus para ansiosos, cara. Até aquele momento, nunca tinha pensado. Eu sou muito grato a eles dois, porque foram eles que destravaram isso. Nunca tinha pensado, cara. Eu tinha feito uma pregação na igreja sobre Lucas 12, né? Não andeis ansiosos, tal. Mas era uma pregação. Não era uma ideia de livro, nem de virar livro, nem nada. Eu tava falando com a minha comunidade local. E aí eles falaram, não, cara, vai lá. Me apresentaram o pessoal do Autor da Fé, tal. E aí eu engatei no projeto. 3 meses o projeto tava pronto. E aí nós lançamos. E aí veio a minha surpresa, cara.
eu achava que só minha mãe e a minha mulher ia ler. Cara, e aí… Você viu que a sua dor era a minha dor era a dor de muita gente. muitos, De né? muitos. E aí explodiu. Muito o que Paulo diz, né? Com a consolação que você foi consolado, agora Isso. você vai consolar os outros, né? E aí, uma pergunta que eu queria te fazer, e a gente, divinamente, a gente fala bastante. Ansiedade é um dos temas que a gente Sim. entra bastante, e você tocou em 2 pontos que costumam ser, de fato, grandes tabus para nós cristãos: a medicação, a psicoterapia. Só que você foi além da medicação e da terapia. Você ouviu o que o psiquiatra tinha a dizer para o ansioso, o que a psicoterapia tinha a dizer para o ansioso. Mas aí você precisava também discernir o que Jesus tinha a dizer para os ansiosos no meio desse contexto. E aí, onde que entrou Jesus dentro do contexto terapêutico com essa outra visão, né? Porque talvez já tinha um conjunto de preconceitos ali. Pra mim, quando que a ideia da fé como ferramenta terapêutica ficou muito clara. É tão interessante, você tocou, que tem leituras que você faz em uma época da sua vida que elas não fazem muito sentido naquela época. Mas depois elas ganham significado. Ano de 2006, eu era seminarista aqui no IBAD, em Pindamonhangaba, né? Porque, pra quem não sabe, o Maico Barroco disse que eu não tenho nenhum trejeito de assembleiano, né, ô Maico? Mas eu nasci na Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus, com 22 anos ali que eu me comunidadei. Mas a minha raiz é assembleiana, e eu tive o privilégio de estudar no seminário de Pinda, que foi um dos maiores seminários da Assembleia de Deus. E quando eu tava lá, fui apresentado a um livro de um cara que eu sei que você gosta muito, e eu conheci naquela época, que é o Paul Tournier, né? Um psiquiatra lá da década de 50 do século passado, que pra mim é um profeta, porque o que o Paul Tournier escrevia naquela época, né, cara? É a nossa geração. É a nossa geração. E aí eu fui apresentado a um livro dele chamado Mitos e Neuroses, a Desarmonia da Vida Moderna. E eu li aquele livro, na época, num espectro de uma das referências teóricas do meu TCC. Eu queria construir eu estava fazendo um trabalho na época sobre a identidade evangélica brasileira, e eu tinha algumas coisas lá de pós-modernidade que ele colocava que eu queria usar. Mas tem um capítulo do livro que ele chama de A Hierarquia da Pessoa. E ele fala que o espírito humano é o agente organizador do ser. É como, ele usa a seguinte metáfora, como se fosse uma fábrica, e o espírito do homem é o encarregado, é o gerente da fábrica. E eu li esse capítulo na época, como não era minha ênfase. Depois, quando eu comecei a entrar a fundo na minha dor, eu tô mexendo na minha biblioteca, fui lá e pego o livro do Tournier, Mitos e Neuroses, e vou ler. E aí eu comecei a ver, eu falei, cara, tem alguma coisa que Deus está querendo reposicionar na minha fé. Por quê? Porque não faz muito sentido eu dizer que creio em Deus, mas não creio em Deus como sustentador da minha vida. Eu oro, eu jejuo, eu prego, mas tem alguma coisa na minha espiritualidade que precisa ser reconduzida. E aí eu fiquei nisso. E comecei a tentar entender. Eu falava, mas cara, eu pratico disciplinas espirituais, então era pro meu espírito estar liderando essa bagunça. Como que isso não tá acontecendo? Até um dia que e eu devo muito à minha esposa, porque a minha esposa, ela foi uma heroína. Cara, ela aguentou, hein? Meu Deus, cara, ela aguentou as crises, aguentou as instabilidades. Um dia eu tô assistindo um filme na sala de casa, e do nada, assim, a Susan vira pra mim e fala assim, amor, sabe qual que é o teu problema? Eu falei, qual? Aí ela falou assim, você não tem uma revelação plena da paternidade de Deus. Você acredita em Deus como seu Senhor e você é fiel a Ele. Você acredita em Deus como seu Salvador e você descansa na segurança da sua salvação eterna, mas você não tem Deus como seu Pai.
você não acredita que ele é capaz de sustentar providencialmente a sua vida. Cara, foi como se ela tirasse assim, ó, escamas dos meus olhos, entendeu? E é tão interessante, eu não vou fazer disso um método, nem uma doutrina. Mas foi quando ela desvendou essa realidade pra mim que eu consegui descontinuar a medicação. Porque a minha terapeuta tinha dito assim pra mim, ó, o remédio ele é pra você, no seu caso, né? A gente tá aqui falando de Sim, toda medicação de ansiedade, ela tem um contexto, tem esse contexto individualizado de prescrição, Exato. né? Como eu ando com muito médico, eu não sou médico, mas aprendi, né? Os feedbacks deles. Então assim, cara, cada paciente, cada prescrição é individualizado. É. Então não sai se automedicando nem se autodesmedicalizando. É isso aí. Mas, e também quando eu fiz o fechamento do ciclo da medicação, eu fiz com um médico, fazendo o desmame, tudo certo. Com a alta dele também. Mas eu tinha uma insegurança de deixar o remédio. Porque eu falava, cara, eu tô assim por causa do remédio. Sim. A hora que tirar o remédio, vai voltar todo aquele inferno. Quando ela trouxe isso, aí as escamas caíram dos meus olhos. E aí, eu também tinha um livro que eu já tinha lido há algum tempo, mas nunca mais tinha lido, e eu fui revisitar, que é o livro A Providência, do John Piper. Maravilhoso também, né? Cara, e aí eu comecei a ser batizado, Johnny, em uma fé na providência de Deus que eu não conhecia. Eu digo que eu tive 2 conversões. A primeira conversão, ó, essa é legal. A primeira conversão, eu era pregador, mas eu não era convertido. Eu comecei a pregar com 15 anos de idade, mas eu me converti com 19 anos na sala do seminário em uma aula da Carta aos Romanos. Eu era aluno de um professor presbiteriano chamado Cláudio Reis. Hoje eu não sei se ele tá mais lá, mas ele era pastor da presbiteriana de Vila Maria, em São Paulo. E o Cláudio foi dar a Carta aos Romanos e ele começou a fazer Romanos capítulo por capítulo. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu era quase que um semi-pelagiano, cara. Eu só acreditava que a salvação era pelas minhas obras e que tudo era meu mérito. E quando ele começou a construir Romanos 1, Romanos 2, e ele chegou no 3, e todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por Jesus Cristo, cara, eu ajoelhei no chão. Era 11 horas da manhã de uma terça-feira, eu nunca esqueço. Eu comecei a chorar, cara. E ele percebeu o que estava acontecendo e ele falou para toda a sala ajoelhar. E aí eu comecei a chorar, cara, e eu dizia, Deus, me perdoa porque eu me gloriava de ser virgem, de nunca ter sido disciplinado, de não faltar culto. E eu tô me sentindo um judeu fariseu que Paulo tá dizendo, e tu, que é filho de Abraão, pensa que porque você conhece a lei, isso vai justificar. Cara, eu fui inundado de uma convicção de pecado, cara. E eu entreguei a minha vida a Cristo naquele dia. Uau. Aí eu subi depois, né? Eu fiquei chorando um bom tempo. Depois eu fui lá na sala dele, ele era o deão acadêmico. Aí eu bati na porta. Aí ele usava um óculos aqui assim. Ele fez assim: oi, filho, tudo bem? Eu falei assim: pastor, eu quero ser batizado. Aí ele falou: mas você já não é batizado? Eu falei: mas eu batizei com 12 anos. E a única coisa que eu lembrei quando eu saí da água é que eu não podia mais jogar bola e usar bermuda. Então agora a fé faz sentido pra mim. E as lágrimas desciam. Aí ele olhou pra mim e falou assim: você não precisa ser batizado de novo, porque o Espírito Santo já tá te batizando aí, ó. Você tá debaixo de um batismo de quebrantamento, tal. Eu abracei com ele. E aí o meu batismo de 12 anos, a fé que eu professei lá com 12 anos, passou a fazer sentido pra mim com 19. Então essa foi a minha primeira conversão. Mas eu tive uma segunda conversão. E aí a segunda conversão foi a conversão à soberania de Deus. Então, enquanto eu não tinha uma mentalidade primeiro de salvação pela graça, né? Agora, no meio das crises de ansiedade, eu estava encontrando o Senhor soberano, providente,
que tem o recurso necessário para sustentar a minha vida até o último dia. E isso para mim foi libertador. Então, eu sempre digo uma coisa, Johnny, e enquanto eu tava vindo, dirigindo para cá, pensando, eu disse, cara, eu preciso falar isso. O sofrimento humano, ele é um solo sagrado. Por quê? Porque ali tá a história daquele indivíduo, que é a imagem e semelhança de Deus. E a gente tem que tocar nisso com muito cuidado. Por quê? Porque cada pessoa tem um timing, tem um parto das ideias, né? A hora que vai fazer sentido. Mas pra mim, quando eu entendi o Deus soberano, criador, decidiu me adotar como filho, esse é um lugar, é aquela cabaninha para onde eu corro no dia que a ansiedade, né, bate na minha porta, porque ela é insistente, ela continua vindo. Cara, e sabe o que eu fico pensando? O que eu vou falar aqui talvez pode parecer um pouco polêmico superficialmente, mas vou tentar explicar. Talvez se não fosse a ansiedade, assim como para mim, se não fosse a minha crise, o meu colapso mental que eu tive, de perder o sentido de tudo, e com tantos outros irmãos, se não fosse o sofrimento de forma profunda e você entrar dentro dele, talvez você viveria a vida inteira, como eu viveria a vida inteira, achando que conhecia e que estava completamente convertido. E foi só quando meu chão caiu que eu percebi que eu não estava. E eu precisei entrar em contato com a dor e tirá-la da frente para poder ver Deus como Ele de fato é. E eu creio muito que quando Jesus diz, Mateus 5,8, Sermão da Montanha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu fico me perguntando se não existem coisas no nosso coração que estão lá. E que a gente não sabe que estão lá. Mas que de alguma forma eles impedem a gente de ver Deus como Deus de fato é, como Pai. Alguma coisa, alguma ferida, alguma marca, algum trauma que tá lá. E que eu nunca saberia que está lá se não fosse o sofrimento. Se não fosse uma crise de ansiedade, se não fosse um pânico que me apavora, que literalmente me deixa em pânico e me tira o chão. Mas que é o momento em que eu percebo que tem algo entre mim e Deus. E é apenas entrando em contato com aquilo, mexendo com aquilo, tirando aquilo da frente, que eu vou poder ter essa percepção de que Ele é mais do que eu podia enxergar. Eu posso ter uma visão agora maior dele. Pessoal, os limpos verão a Deus, porque agora eu vou poder ver uma parte dele, eu vou poder ver uma característica e um atributo dele. Ele é Pai. Ele é Pai. Eu não conseguiria ver isso se não fosse essa crise, né? Não, e faz muito sentido. Você falava e eu tava lembrando daquele livro do Philip Yancey, A Dádiva da Dor, né? Que ele escreve a partir da experiência do leprosário. Então, a lepra hanseníase, ela tira a sensibilidade. Então, por isso que o leproso, né? Ele perde membros, porque ele bate, ele machuca, aquilo infecciona, porque ele não tem sensibilidade, né? E a dor, ela ativa a nossa sensibilidade. Uma vez eu estava numa conferência e eu ouvi o pastor Abe Uber pregar uma mensagem chamada Coração Quebrantado. Isso aí deve fazer uns 15 anos, eu nunca mais esqueci. E ele usou uma expressão que me marcou muito. Ele disse assim, ó, o nosso espírito, ele é como uma água dentro de um poço. E o nosso coração, em muitos momentos, é como aquela tampa de concreto em cima do poço. E aí o Espírito Santo precisa quebrantar a nossa tampa para que aquela água viva possa lavar o nosso espírito, né? Lavar a nossa vida. Então, esse processo de quebrantamento, ele é um processo que envolve dor, né? Mas se não tem a dor, você não tem como ser uma cópia de Jesus, você não tem como realmente ser um discípulo, porque um dos textos mais violentos para mim é Isaías 53,
pela descrição que é feita de Jesus, do servo sofredor. E eu gosto quando Isaías diz assim, ó, homem de dores. Ou seja, não é de uma. E que sabe o que é padecer. Então, é um pré-requisito ministerial. Dor e padecer não faz muito sentido para o arquétipo de ministério, estereótipo né? de ministério, Estereótipo bem-sucedido, bem-sucedido, não, forte, cara. estável. Mas não, se você não conhece dores e não sabe o que é padecer, você não tá no escopo ministerial de Jesus. Então, realmente, para você ver Jesus em alguns níveis, para você conseguir encontrar Jesus de alguma forma, você precisa sentir dores. E eu acho poderoso demais essa ideia de que o nosso Deus, apesar de Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, é o homem de dores. E esse sabe o que é padecer, até o verbo ali hebraico, né? Yada é o conhecimento íntimo, né? Profundo. Ele entrou de forma muito profunda nas nossas dores. E aí, uma questão que fica é... Ele entrou de fato também nas dores emocionais, né? Ele sofreu todo tipo de dor física ali que a gente vê no relato, no retrato da cruz, na descrição das lesões, das chagas, das feridas físicas, né? Mas a gente por vezes esquece que ele também sabe o que é padecer nas suas emoções. O relato do Getsemane, para mim, é uma descrição assim... E Lucas, quando descreve até o suar grandes gotas de sangue, a hematidrose ali de Jesus, os vasos sanguíneos se rompendo, tamanho colapso que ele entrou. Porque a gente, quando tem uma crise de pânico, assim, a gente fica pálido, né? Isso. As extremidades ficam contraídas porque os vasos sanguíneos se contraem. Agora, Jesus, a contração dos vasos sanguíneos foi tão intensa que se romperam. E ele dizendo, a minha alma está angustiada até a morte. Para mim, assim, olhando como médico para esse texto, é alguém que está diante de um sentimento tão doloroso, um aperto tão grande na alma, que ele está, de fato, pensando que ele vai morrer naquele momento. Eu vi a irmã Nehama, lá no Getsemane, lá em Curitiba, ela falando esses dias que ela leu em um livro que talvez o que Jesus está tão angustiado ali é com a iminência de sua morte sem que ele ainda tivesse chegado até a cruz. Ele veio para a cruz, mas aquela angústia era tão intensa que parecia que ele ia morrer ali, naquele momento. Como é muito próprio, muito particular de alguém que está com uma crise de pânico, por exemplo. Não estou dizendo que Jesus estava tendo uma crise de pânico ali, o texto bíblico não diz. Mas o sentimento é um sentimento que está olhando para a morte. Né? É um acumulado de angústia muito profundo, né? E tudo isso para dizer que Jesus sabe lidar com dores profundas da alma e com sangramentos da alma, como a ansiedade, né? Jesus tem algo a dizer para os ansiosos, porque isso que você estava dizendo, né? A experiência da dor, ela nos sensibiliza. E hoje, sem dúvida nenhuma, acho que com você isso é muito perceptível, mas acho que com todo mundo que sofre, você nunca mais olha para alguém que está sofrendo do mesmo jeito. Não, né? Porque a experiência gera compaixão, né? Eu fui envolvido pela trama divina num universo de médicos sem ser médico, né? Então, através da providência de Deus, eu fui enviado para o meio de 20 mil universitários de medicina lá em Cidade do Leste. E estar no meio médico me fez pensar em que tipo de médico é Jesus. Porque o texto que Jesus nos ensina sobre orar para o Senhor da Seara, enviar mais trabalhadores, ele é antecedido por uma atividade de Jesus de pregar, ensinar e curar.
E o texto diz que ele curava a todos naquela ocasião. Tem ocasiões que Jesus não curou todos, mas naquela ele estava curando a todos. Então é como se ele estivesse num plantão, sabe? Aquele plantão assim, ó, exaustivo. E de repente ele olha na emergência, ele fala assim, meu, precisa de mais médicos aqui, porque tem que curar. Só que com qual olhar? Com o olhar de quem sabe o que é padecer. Então, a compaixão de Jesus pelas multidões, ela não é uma compaixão verticalizada. Ela é uma compaixão experienciada. Né? Eu me lembro muito do texto de Ezequiel 24, que no dia que Jerusalém vai ser invadida, Deus chama Ezequiel e diz assim, olha, de súbito eu tirarei a delícia dos teus olhos. E você não vai chorar e nem prantear. E aí Ezequiel diz assim, ó, Deus falou comigo de manhã e de tarde morreu a minha esposa. E aí o Ezequiel vai lá pro velório da mulher dele e ele não chora. E por quê? Porque Deus está dizendo assim, ó, hoje a minha esposa está morrendo, que é Jerusalém. E você é o meu profeta. Então você vai receber você vai sentir a minha dor. Para que você possa profetizar as minhas palavras, né? O meu patos, né? O meu sentir, né? Para o povo. Então, eu acredito que sem dores legítimas, a gente não tem ministérios eficazes, sabe? E é por isso, eu não sou aquele cara fechado assim, naquela coisa, né? Curados para curar, assim, eu entendo isso. Eu não acredito que ministério necessariamente tem que acontecer a partir da minha dor. Porque a Bíblia, ela é um escopo doutrinário que ela pode, né? Eu nunca fui crucificado, mas ensino sobre o crucificado, né? Eu nunca, entre tantas coisas, né? Então assim, mas quando você vive uma experiência em determinada área, a experiência gera compaixão, vai gerar essa empatia, né? É interessante que a compaixão era um ingrediente dos milagres de Jesus, né? Ele movido de… A cura que não é movida por compaixão, ela é uma cura parcial, né? E talvez, Johnny, seja até por isso que a gente não vê tantas curas. Porque eu já me pus a perguntar, né? Que grau de compaixão nós temos com o processo de quem tá sofrendo? Cara, então assim… Que profundo isso. Sabe, porque a gente se tornou tão corporativo, cara. Tão empresarial. E que grau de comprometimento eu tenho com aquele paciente. Entendeu? Então assim, a gente vê isso no exercício da medicina. Sim. Entendeu? Às vezes em alguns lugares, e eu entendo que às vezes o chefe lá do hospital tá cobrando, que, cara, tem ficha, tem que atender rápido, tal. Mas às vezes você tá pagando uma consulta de R$750, R$1.000, e você vê que aquele médico tá fragmentado na tua frente, ele não tá ali. E você sai às vezes falando assim, cara, meu Deus, eu paguei R$1.000 e ele não deu o melhor dele pra mim. Então, essa integridade, essa inteireza de Jesus no processo da cura tem a ver com a dor que ele viveu. E eu queria destacar uma outra coisa antes de te devolver a palavra. Quando Jesus está experimentando essa agonia extrema, né? Que é textual, né? A minha alma está angustiada até a morte. Então tem uma dor emocional gritante acontecendo ali, né? E ele tá lá no Getsemane, a Bíblia diz que um anjo do céu veio para consolá-lo. Então existe uma provisão divina para o consolo das nossas dores emocionais. É isso. Né? E uma coisa que eu tenho orado a Deus sobre a minha vida, baseado em Jesus. Porque, por exemplo, a gente fala isso todos os meses, ou igrejas que fazem isso toda semana. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, 1 Coríntios 11, né? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aí eu pergunto pra você, o que você faz na noite que você é traído? Você mata? Você esculhamba? Você calunia? Você difama? Na noite em que Jesus foi traído,
ele toma o pão e o vinho e se dá. Então, ele sente a dor emocional. O texto mostra que ele está emocionalmente, né? Vou usar uma linguagem lá do ABC paulista. Ele está chumbado, ele está emocionalmente assim, ó, devastado. É verdade, mas ele não é guiado pelo sentimento, cara. Ele não perverte a missão. Então essa tem sido a minha oração. Consolo do Espírito, para que o guia das minhas emoções não seja as minhas razões, não seja as minhas traições, não seja as minhas decepções, mas continue sendo a palavra. Mesmo sentindo integralmente, né? Sentindo. Eu sempre digo isso. Você vai sentir. Essa história de eu não sinto nada, pra mim é indiferente. Cara, isso é H. José, quando os irmãos chegaram lá, cara, o texto diz que ele chorou, gritou, berro, que o povo do Egito escutava. Então ele sentiu, mas o sentir não pautou as decisões de José. Né? José fez um caminho de não usar o poder como ferramenta de vingança, não deixou que a rejeição familiar pautasse o presente dele, passou um bastão geracional remido, porque coisa terrível é você encontrar um velho que envelheceu amargo, né? Meu Deus, cara. Você senta perto dele e acabou teu ministério. Ministério é traição, ministério é não sei o quê. Isso é uma evidência de uma alma. De uma alma. Agora o José reúne a moçada e fala o quê? Deus vai visitar vocês, eu sei. E quando ele visitar, eu quero que os meus ossos estejam no avivamento que vocês vão viver. Então, cara, é uma alma sarada. Entendeu? Desprendido da dor. Da dor. Isso, né? E queria, caminhando para você até falar um pouco do que tem aqui no livro. Você já falou uma parte, mas tem muita coisa que o livro aqui. É muito bom. O livro é bom. Mas as palavras de Jesus para a ansiedade com alguma frequência correlacionam de fato a ansiedade. Obviamente a gente tem o cuidado de separar ansiedades e ansiedades, né? A ansiedade como esse sentimento natural, o transtorno de ansiedade que demanda tratamento. E até esse nosso estilo de vida ansioso, controlador, senhor da vida. E Jesus correlaciona com alguma frequência a ansiedade com paternidade, né? Não andem ansiosos. Por quê? Porque vocês têm um pai. Essa relação, ela é muito frequente, inclusive clinicamente. Hoje a gente tem inúmeros estudos até associando a maior prevalência de ansiedade a contextos problemáticos em relação à paternidade natural. A gente ainda não tem muito estudo, e eu tenho orado por isso, para que Deus nos dê a possibilidade de ter estudos correlacionando a ansiedade com qual a visão de Deus que você tem, como é que você se relaciona com Ele. Você já teve essa experiência realmente de descobri-lo como pai, avaliando o impacto de uma boa teologia e das experiências com Deus nesse contexto da autopercepção, né? A imagem de Deus e a autoimagem que você reflete, enfim. Mas você testemunhou que essa conversão o Deus Pai e a paternidade te fez descobrir uma parte da sua identidade. Isso mesmo. Que é filho. E identidade e ansiedade tem muito a ver? Com certeza. E assim, ó, o que a gente nunca pode esquecer, Johnny, é que nós somos seres que têm uma análise teológica também da realidade, né? Então, eu sempre digo assim, e eu falo isso aqui, o capítulo 1 do livro é muito importante. Por quê? Porque eu trabalho o desafio de ser estável em um mundo em colapso. E por que disso? Por causa de uma hamartiologia relacionada às doenças emocionais, né? A hamartiologia, a doutrina do pecado. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: a Bíblia não começa em Gênesis 3, ela começa em Gênesis 1. Então existe um padrão para o ser humano que foi perdido, nublado, certo? Se você é calvinista, foi depravado. Se você é arminiano, foi só uma nuvem, entrou lá na frente. Eu não vou entrar no mérito, mas o fato é que foi afetado, né? A imago Dei foi afetada no homem, ou depravada totalmente, ou parcialmente, mas ela foi afetada. E eu não tenho como dissociar a psique e a alma humana da queda. Sim. Então esse homem criado
ele era um homem psicologicamente diferente do homem caído. Né? Ele era inteiro. E aí eu uso o Dietrich Bonhoeffer aqui, né, no livro dele A Ética. Ele diz o seguinte, que o homem criado, ele via o mundo a partir das lentes dos olhos de Deus. Então ele não conhecia maldade. Por isso a recomendação de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, por quê? Para não conhecer o mal. Para né? não conhecer o mal. Por quê? Porque se eu conheço o mal ele me aflige, porque eu não sou senhor sobre ele. Só Deus conhece o mal e governa sobre ele. Eu conheço o mal e não posso fazer nada sobre o mal. Então, o conhecer o mal para o ser humano é uma aflição emocional, é destruidor. Então você vê, né? Às vezes você tá rodando lá o feed do Instagram e passa lá uma criança com leucemia. Cara, você fala, pô, o que garante que a minha filha não vai ter leucemia? Se não tivesse queda, Sim. não teria leucemia. Então assim, agora, o que é o mais gritante disso tudo? É que quando você chega em Gênesis 3, você vê a distorção da visão de Adão para Deus. Por quê? Porque a primeira menção da palavra medo na Bíblia, ela é endereçada ao próprio Deus. Eu ouvi os seus passos no jardim e tive medo. Mas qual é o sentido que faz ter medo daquele que proveu um jardim para mim antes de eu existir? Não tinha Adão, tinha jardim. Então, na verdade, o que Adão está dizendo? Agora que eu conheço o mal, eu entendo que você não é confiável para o meu futuro. Então, essa desconfiança de quem é Deus na sua capacidade de cuidar de mim é o que Jesus denuncia no Sermão do Monte. Que aí a gente tem Mateus capítulo 6 e o fragmento em Lucas 12. E que é uma lente, né? É uma lente. Dizendo, o ser criado perfeito, ele vê o mundo através de Deus. A lente dele é a mente de Deus, né? Agora, a partir do momento que ele rompe ali com a psique de Deus, com a mente de Deus, agora ele está entregue à sua própria lente. E essa própria lente é o que os olhos dele se abriram para ver a partir dos seus próprios olhos. E é uma né? lente soberba. É uma lente soberba. Por quê? Porque ela é maluca, porque ela é incapaz de gerenciar o mal, mas não quer se submeter ao governo do pai que cuida dos pássaros e que veste os lírios do campo. Então, a denúncia que Jesus faz ali, ela é clara. Ele diz assim, olha, quem se preocupa a ponto, e não é uma defesa para não trabalhar, para não ser produtivo, mas quem perde a paz por essas coisas, são 4, né? Comer, beber, vestir e o fluxo da vida, né? Que ele fala assim, ó, vocês com todos os vossos esforços não podem aumentar um côvado do fluxo da vida de vocês. Então são as quatro coisas que mais causam ansiedade nas pessoas. Sim. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, quando eu vou morrer. Né? Então ele está dizendo assim, ó, quem se preocupa com essas coisas são os gentios, que não me conhecem. E aí ele faz a denúncia, homens de pouca fé. Então, aí eu finalizo dizendo para você o quê? Né? Eu sempre digo o seguinte pro pessoal, a gente que está trafegando, dialogando, fazendo uma interface entre teologia e ciência, uma coisa muito importante é entender a ferramenta epistemológica. Entendeu? Então, a ferramenta, a epistemologia da teologia é a Bíblia. Eu tenho que fazer uma análise antropológica bíblica. O que a Bíblia tem a dizer sobre o ser humano. Aí, quando eu vou para ciências da alma, para psicologia, para psicanálise e afins, eu estou usando outras antropologias, entendeu? E quando eu vou para medicina, eu estou usando outras antropologias. Eu sempre faço uma analogia assim, ó. A medicina, apesar dela fazer uma ausculta ampla, mas ela tenta resolver o seu problema agora. Você tem uma lesão aqui, tem que resolver. É aqui.
A psicologia, ela faz uma busca nas suas raízes, nas suas origens, sistema familiar, papapá. A teologia sempre vai bater em Adão e Eva. Sempre vai ter o elemento pecado. Então, aí a tarefa para os terapeutas cristãos é fazer um bom diálogo, uma interface boa nessas ferramentas, né? E eu creio… Opa! Eu mexi aqui, velho. E eu creio que, para nós, eu tenho pregado isso, né? Nós, profissionais de saúde cristãos, Efésios capítulo 1 diz que Cristo é o cabeça de todas as coisas para a igreja, né? Isso mesmo. Então, a gente conhece todas as técnicas e deve esmeirar por entender cada vez mais acerca delas, mas Cristo é o cabeça de todas as coisas para a igreja. Não é só o cabeça da igreja, é o cabeça de todas as coisas. Então, quando a gente vai olhar para qual antropologia que faz sentido, é a antropologia do Cristo. É aquela que mostra… Exatamente. Desde do Gênesis 1, e ainda se a gente vai olhar que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, então talvez até na antes do Gênesis 1, né? Eternidade passada não é um termo correto, mas é um termo explicável, exato, né? Antes, né, da narrativa. Essa antropologia eterna. E eu tenho dito isso, que a gente precisa do novo. Porém, para entender o novo, a gente precisa do eterno. Sim. Porque sem o eterno, o novo fica desconectado. Exatamente. O novo não faz sentido. Então, tudo que a gente olha de evidência científica, de fundamentação teórica e de modelos terapêuticos, eles cabem dentro do eterno. Se eles cabem dentro do eterno, eles fazem sentido. Agora, se eles não cabem dentro do eterno, muito provavelmente daqui a alguns anos, ele vai cair. Porque ele não é eterno, né? Então eu olho para a ciência desse jeito, né? Vamos olhar, cara, isso aqui tá dentro dessa antropologia eterna, então faz muito sentido, né? E aí, queria aproveitar que você falou sobre Adão, falou sobre essa amartiologia e o pecado. Muitas vezes a gente associa a ansiedade a pecado e por vezes isso gera até muita culpa com relação ao tratamento, a buscar ajuda, a confessar isso publicamente, a dizer. Gera até um negacionismo ali de não é a ansiedade que eu estou sentindo. E, enfim, queria que você desse algumas pistas de quando a ansiedade é pecado e o que eu tenho que fazer ao perceber que talvez tenha pecado ali, qual que é o próximo passo nesse sentido. E quando talvez não seja pecado. Às vezes pode até ser algo que eu deveria sentir de fato se eu amo o que eu amo. E a partir da minha visão ali de… eu me importo muito com alguém e… Enfim, como é que eu discerno essas ansiedades? O que você tem usado para discernir? Quais são os critérios para entender isso? Eu gosto sempre de aplicar o seguinte conceito. Primeiro, nós somos somos seres em processo de santificação. Então a gente está a caminho, né? As múltiplas faces da queda nos afetaram. Então é bom separar o pecado como condição e o pecado como transgressão. Né? O pecado como condição, ele é o nosso ancestral comum, prestando aí uma fala aí do Darwin, né? O pecado como condição é o que nos fragmentou. E aí o espírito vai trabalhando nessa progressão de glória em glória, como você citou lá atrás, né? Essa face do Cristo que eu ainda não conheço, né? Você vê, Paulo viu o próprio Cristo ressurreto, ele fala isso em Gálatas 1, mas depois lá em Filipenses 3, 4, ele vai falar, olha, eu considero tudo como esterco porque eu quero conhecer Jesus. Mas peraí, você já não conhece? É porque tem uma face dele, tem algo dele que eu ainda não conheço, né? Agora, quando a ansiedade ela é pecaminosa?
quando ela é fruto de desejos desconexos com o reino de Deus. Então, eu gosto de sempre separar dentro de mim o que é um desejo legítimo e o que é um desejo pecaminoso. Interessante. Por quê? Você sabe que a queda, ela também afetou o nosso desejo, a nossa vontade, os nossos afetos, Sim. né? Eu sou muito afetivamente ligado à obra do Jonathan Edwards, e o Jonathan Edwards diz que uma das evidências da verdadeira obra do Espírito Santo é a conversão dos nossos afetos. É os desejos trazidos ao senhorio de Cristo. Você vê quando Jesus está restaurando Pedro lá na fogueira, ele não pergunta assim, ó, você cumpriu a lei? Cara, por que você fez isso? Ele pergunta assim, ó, você me ama? Por quê? Porque o que Jesus está buscando não é o sentimento de Pedro. É o amor. É o amor, é o afeto, os afetos, as afeições religiosas na linguagem aí do Jonathan Edwards. Então, assim, eu sempre penso o seguinte, cara, eu tô ansioso porque eu não tenho uma Porsche. Pô, isso aqui esse desejo. Qual é a raiz disso aqui? Entendeu? Isso aqui, pra que é essa Porsche? A quem eu tô amando? A quem eu tô amando? De onde veio o desejo? Aí eu tenho que fazer essas perguntas. E aí eu tô perdendo a paz, eu tô perdendo o sono por isso. Então, eu preciso checar esse desejo. Cara, eu tô ansioso porque eu não sou famoso. Porque o fulano e eu não sou. Eu não me sentindo atrasado eu tô na me vida. sentindo atrasado. Meu ministério não aconteceu. Peraí, o que é acontecer? O que é dar certo? Se pergunte. Então, essas ansiedades que são frutos de desejos que não conferem com o reino de Deus, elas são pecaminosas no âmbito da transgressão. Entendeu? E aí eu preciso do quê? Eu preciso de arrependimento. E ela pode até ser, ao invés da gente brigar com a ansiedade propriamente dita, ela tá sendo um diagnóstico. Uma pregadora. É como brigar com a ressonância quando você tem um câncer, né? Eu vou acabar com essa ressonância aqui. Ela tá te dando pistas de que tem algo dentro de você que tá desejando um desejo corrupto, um desejo que é ruim, prejudicial a você. Né? Agora, existe o âmbito E aí aqui eu não vou falar só de ansiedade, eu vou falar de coisas no âmbito mais geral. Eu vou falar, por exemplo, de tristeza, né? Paulo diz que a tristeza, ela pode produzir arrependimento. Ela pode produzir vida ou morte. Vida ou morte. Então, a ansiedade também. Olha, a gente não falou agora há pouco que as crises de ansiedade me jogaram diante de uma visão, de uma conversão à soberania de Deus que eu não conhecia antes. Sim, ela te abençoou. Ela me abençoou, entendeu? Ela me abençoou. Então, assim, tem a ansiedade que é pecaminosa no âmbito da transgressão. Então, eu tenho que checar o meu desejo. E tem a ansiedade que eu tenho que checar que ela é produtiva. Ela tá sendo a tempestade que tá me tirando do status de nenhuma fé para pouca fé e para depois uma fé extraordinária. Agora, tem, Johnny, o elemento humano, que é impossível você viver sem se preocupar. Porque nós estamos em um mundo colapsado. Então, eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro. Era possível eu andar. Eu creio que Deus é meu pai, mas eu não vou lá no meio da comunidade, lá, tá as barricadas lá, eu vou entrar e dizer, ei, galera, cara, não é assim que funciona. Entendeu? Então, assim, é óbvio, a gente tá lidando com um mundo caído. Sim. E tem, e aí você vai falar melhor do que eu sobre isso, os nossos próprios dispositivos de defesa que são biológicos. Exato. Né? E que são, de certa forma, graça de Deus. Graça de Deus. Para nos proteger Exato. de muitos males que nós não precisaríamos sofrer. Imagina se você não tem a sirene. Sim. Né? Então, assim, agora, eu concluo dizendo o seguinte. Talvez uma das grandes coisas que eu ganhei do Senhor em tudo isso
foi aprender o conceito de paz. Por quê? Porque a paz, ela é é um dos elementos fundamentais e descritivos do reino de Deus. O reino de Deus é Paz, justiça, e alegria. paz e alegria no Espírito. Então você vê, dois elementos fundantes do reino de Deus têm a ver com emoções. Paz e alegria. E quando em Lucas 17, os fariseus perguntam para Jesus assim, cadê o teu reino? Você tá faltando de reino e tal. Aí Jesus disse assim, o meu reino não vem com aparência visível. E vocês não vão dizer, ele tá aqui, ele tá ali, porque o meu reino tá dentro de vocês. Ou seja, então, quando Jesus envia os 70 e dá ordem para eles entrarem nas casas e falar o quê? Paz seja convosco. Então a paz, ela é transferível, assim como a tribulação também. Então, hoje, Johnny, para mim, um tema inegociável é a paz. E essa paz só tem uma forma dela ser ancorada biblicamente. Ela é ancorada na soberania de Deus. Eu termino de falar desse tema contando para você uma experiência. Tem um pastor da nossa equipe, ele é um empresário muito bem sucedido, e há uns anos atrás ele tinha uma lancha, né? Ele não é pastor empresário, ele é empresário pastor, né? Ele é mais ministro do mercado do que pastor ali. Apesar de ser hoje, nessa estação, um dos meus braços direitos, né? Mas só deixando claro aqui que a riqueza dele foi construída com a sua empresa, né? E aí ele comprou uma época uma lancha muito incrível, mas incrível mesmo. E aí ele me levou para passear na lancha. Aí eu tô lá no meio do lago de Itaipu, na lancha, ele falou assim pra mim, pastor, essa lancha tem um negócio extraordinário. Eu falei, o quê? Ele falou assim, o negócio se chama Skyhook, que é gancho no céu, âncora no céu. Aí eu falei, como que é isso, cara? Ele falou assim, eu aperto esse botão aqui, os motores se conectam com satélite da marca. E os motores ficam trabalhando de um jeito que a lancha não sai do lugar. Então, ao invés de você descer a âncora no fundo, você joga a âncora no satélite. Então, o nome, né, gancho no céu. Na hora o Espírito Santo falou pra mim assim, é isso aí que você precisa. Você precisa ancorar seu coração no lugar certo. Então, que a gente possa ancorar no céu, né, cara? Cara, que lindo, que lindo. E eu acho que essa imagem da âncora tem muito a ver com talvez um dos desdobramentos ali de uma boa gestão da ansiedade, de Jesus no meio ali da nossa ansiedade, é o que a palavra vai falar, que a esperança é a âncora da nossa alma, né? É esse ancorar. Lá nele, por meio da sua palavra, confiando nele. E esse ancorar, que é a esperança, é uma outra lente. Assim como a ansiedade é uma lente, é o que eu tô vendo, o que eu tô antevendo de perigoso, a esperança também é uma antevisão. É uma antevisão. Só que é o que eu tô esperando de glorioso, né? Como é que ele vem? No meio dessa situação aqui, ele vem, eu tô ancorado nele, né? Como é que vai ser essa esperança, esse lugar de anseio? E aí eu acho que anseio tem tudo a ver com ansiedade, né? Não é à toa que eles têm essas origens, porque tem a ver com isso, com desejo. Com desejo. E eu tenho tentado fazer esse exercício comigo, né? Toda vez que eu me pego mais ansioso, entendendo que a ansiedade tá querendo mostrar os meus anseios. Isso. Né? E aí é meu trabalho agora canalizar e conduzir esses anseios para o lugar correto, para Jesus, para os ansiosos, para os medrosos, para os depressivos, para os TDAHs, e assim sucessivamente. Jesus para todos e para tudo em nós, né? Porque glória a Deus. É uma das coisas que faz parte assim da minha história. Eu durante muito tempo ouvi assim: Deus quer o seu melhor, Deus quer o seu melhor, Deus quer o seu melhor. E aí cresci ouvindo isso, né? E eu tinha essa ideia de Deus merece
o melhor. Só que quando eu me vi diante do pior em mim, eu sentindo aquele monte de coisa aqueles desejos que eu não queria sentir, aqueles sentimentos, aqueles afetos todos desordenados, muita culpa, medo, angústia, raiva. E aí, Deus quer o meu melhor. E o que eu faço com o pior? O pior eu entrego pra quem? Porque o melhor eu sei que é pra Ele. Muito bom. Mas o pior é pra quem? E aí eu me vi perdido. Porque eu achei que Ele queria o meu melhor, mas não queria o meu pior. E a ansiedade, pra mim, faz parte dessas coisas que eu não queria sentir, né? E aí foi quando eu descobri que Jesus não quer o melhor, Jesus quer tudo. E é o que você estava dizendo. É a saúde, é a inteireza. Deus é inteiro e Ele nos quer por inteiro, o melhor e o pior. E aí, aprender a entregar e ancorar nele, mesmo em meio das maiores tribulações. Porque é o que Paulo vai dizer, né? Que a tribulação, ela vai produzir, sim, a paciência, experiência, perseverança. Isso mesmo. E essa experiência vai produzir esperança. Isso mesmo. E a esperança não nos confunde. Eu preciso passar por esse processo, eu preciso sentir, eu preciso pegar o meu pior. E como você estava dizendo lá, entregar o meu pior como uma oferta. É o meu diagnóstico, é a minha crise. Mas eu estou entregando como uma oferta, porque agora nas mãos dele, ele transforma o que era o meu problema numa solução para um monte de gente aqui, né? Não, e é até interessante que uma pessoa esses dias chegou para mim, né? Eu tô lançando o livro aí pelo Brasil, essa semana estive no Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, vários lugares. E aí uma pessoa chegou para mim, olhou bem dentro do meu olho e falou assim: você não sente mais ansiedade? Você tá curado? Né? Cara, Boa. Que pergunta, né? Você tá curado? Aí eu olhei pra ela e falei assim: olha, eu orei muito pra Deus me curar da ansiedade. Orei muito. Só que eu ouvi dele uma resposta que talvez, eu não sei se vai te agradar tanto, mas foi a que ele me deu. Aí ela olhou e falou assim: qual, pastor? Eu falei: a minha graça te basta. Aí eu falei pra ela: então assim, de vez em quando, eu sinto tanta ansiedade. E é tão bom, porque eu posso olhar pra mim e dizer: eu tenho um pai pra quem eu posso lançar toda a ansiedade. Então, eu não posso dizer que eu fui curado, mas eu posso dizer pra você que hoje eu fui crucificado. Ela ficou me olhando, aí disse assim: você assina o livro pra mim? Eu falei: claro, assinei. Então assim, por quê? Porque, cara, às vezes você vai sentir ansiedade em momentos que Deus quer te manter humilde. Alerta, vigilante, né? vigilante. Vigilante, tal, vai ter aos horas… pés então, dele, aos pés, rendido, dependente. Então assim, o fim de tudo, né, cara, é que ele cresça e que ele possa ganhar todas as coisas. E quem sabe não é essa a definição de cura. É estar crucificado com Cristo. E agora saber. Vivo não mais eu, mas ele vive em mim. A vida dele vivendo em mim. É isso aí. Ele em mim. Muito bom. Ai, 1 Pedro, esse texto que você citou é tão lindo, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, ele quer. Ele quer receber o que nós não sabemos lidar. Isso. A gente, como você estava dizendo, a gente não foi programado para lidar com o mal. A gente não sabe o que fazer. Só ele tem domínio, governo sobre o mal. Então, a hora que a gente se depara com isso, a gente não precisa ter medo nenhum de pegar. Tá aqui, Jesus. É ansiedade. Tô ansioso, hein? Mas tá aqui, ó. Tô te entregando. E isso vale para todos os afetos, né? Todos. Os afetos estão comunicando amores do nosso coração. E é o que você estava dizendo, né? Quem eu amo quando eu estou
ansioso? Quais são os meus desejos Sim. mais profundos? E por vezes, e não é raro, a gente descobrir que a gente tá amando o que não devia amar, em proporções que não devia amar. E glória a Deus por isso, porque eu acho que é a coisa mais maravilhosa que existe. É a gente descobrir, né? É a gente descobrir. Uau, luz! Eu descobri que Posso me arrepender agora. E eu acho tão lindo que Lucas 15 mostra que, ó, a festa no céu quando um pecador se arrepende. E talvez não seja só a hora que o cara levanta a mão lá e… Talvez, Provavelmente não. cara, talvez existe uma festa para cada momento onde eu caio em mim. Isso. E percebo que eu tô amando algo que eu não devia amar, ou que eu não tô amando como eu devia amar. E é esse cair aos pés de Jesus. Gosto daquela frase se eu não me engano, é do Jonas Madureira, que vai estar lá no congresso também, né? Olhe para sua fraqueza, dê um beijo nela e diga: seja bem-vinda, porque você me coloca aos pés da cruz. Isso aí. Né? Isso aí. Ela me colocou para conhecer o Jesus, e aí você até diz… Na caixinha tá lá, né? Ansiedade tem nome. A ansiedade tem nome e a cura também. Abre e descubra. E o nome é… Jesus. O nome é sobre todo nome. Fábio Coelho a gente teve um evento sobre cura interior aqui, né? E uau, foi demais. Eu acompanhei as publicações, cara, parabéns. E aí ele disse algo interessante, ele disse, ó… A doença é um nome, a morte é um nome, a ansiedade é um nome, depressão é um nome. Tudo aqui é um nome. Mas tem um nome que é sobre todo nome. E o nome é esse aqui. Jesus é o nome sobre todo nome. Sobre todo nome. Então, é a partir desse nome, né? Meu amigo, eu ficaria horas e horas, mas eu sei que você precisa dar aula lá na school, então você tem que descansar um pouquinho. Amanhã tem que voltar pra fronteira. E eu queria só mencionar aqui, queria marcar um outro papo só pra gente falar sobre a Lucas School. Sim. Mas queria mencionar aqui que é algo lindo que tem acontecido lá no Paraguai. Verdade, tive o privilégio de ir lá partilhar e participar e ver com os meus próprios olhos. Inclusive, um abraço pra todo mundo lá de Cidade do Leste. Aí é o brilho dos meus olhos, né? Eles são incríveis. E se você vai ver esse podcast, conhece alguém que estuda medicina no Paraguai ou tem o sonho de estudar medicina, pode ir lá, porque a gente tem um avivamento em curso lá, um despertamento lindo acontecendo e vai ser muito bom ter você lá com a gente. E é encantador, e eu oro para que a Lucas School em breve esteja nas universidades brasileiras aqui também. Vamos fazer isso juntos, vamos, né? Vamos. Eu tenho orado por isso, para que aquela chama que tá lá no Paraguai venha para as universidades aqui no Brasil em nome também. De Jesus. E inclusive, o pastor Thiago Chagas vai compartilhar um pouco dessa experiência lá no nosso congresso de profissionais de saúde, se você ainda não está inscrito. Ou está se preparando para ser profissional de saúde, dia 25 de outubro, em Campinas. Faz aí a sua inscrição antes que acabe, porque tá, graças a Deus, bastante gente se inscrevendo. E aí corre, ou tá estudando, ou vai estudar, anseia por ser, tá prestando vestibular. Não precisa já estar trabalhando como profissional de saúde, porque o objetivo é justamente esse mesmo, é colocar o nosso coração na missão. O que o Thiago compartilhou aqui, esse coração do profissional de saúde. Né? Amém. É estar ali inteiro, isso é parte da missão de Deus. Isso, vai empático e cheio do Espírito, essa é a nossa… compaixão. Cara, isso que você falou, por que a gente não vê tanta cura? Talvez porque a gente tem, antes de uma crise de cura, uma crise de compaixão. E talvez a cura seja só um selo para a autoridade do meu ministério, né? E não uma dor que eu conheço e eu não quero que você sinta. Né? Do que… mais por amor. Gente, exatamente. É mais por poder do que por amor. E aí… Meu amigo, obrigado. Muito bom, cara. Bom obrigado demais. Espero que tenha sido só o primeiro. De muitos, divinamente, de muitos, porque você tem repertório, assunto para muitos e muitos. Então, sempre tiver por São Paulo, puder vir por São Paulo, vamos convidadíssimo para essa mesa. Vamos deixar o link aí do Jesus para Ansiosos para você. Tá em todo lugar adquirir, tá em todo lugar. Amazon, Shopee, Mercado Livre, Editora Vida, todo lugar tem. Vamos ver se vai botar aí também na loja de Zascope. Vamos botar aí em todo lugar, hein? Todo lugar aí. Alô. Na loja do Morada, deixa eu fazer o jabá.
Ó, na loja do Morada tem, tá? Compra lá também. Vamos ver onde mais a gente pode pôr para esse material chegar no máximo de pessoas possível. Meu amigo, obrigado. Deus abençoe você, Susan, a família toda, a igreja e todos os meus irmãos e colegas lá do Paraguai. Somos um por causa de um. É isso aí, é isso aí. Deus abençoe. Você que acompanhou até aqui, você tem uma missão, compartilha, faz chegar no máximo de pessoas que pode. Deixa um comentário aqui, escreve assim, ó, ansiedade tem nome, a cura também tem. Amém. Jesus. Então comenta aqui, curte esse vídeo para que ele possa também chegar no máximo de pessoas, para o próprio YouTube fazer ele chegar e entender que é relevante. Se inscreve aqui no Dizascope se você ainda não é inscrito, para você ficar mais parecido com Jesus. Só se inscrever você já fica um pouquinho mais parecido com Jesus. Isso aí. E não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente Podcast.